Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Em nova conversa, eu, Fausto Oliveira, e o professor Paulo Gala vamos continuar no assunto do câmbio, porque ele é muito importante. Talvez você esteja aí um pouco alarmado com a questão dos preços que começaram a subir e uma inflação conjuntural está sendo tratada como uma inflação estrutural. O que é esse economês? Vamos explicar. Os efeitos do câmbio, eles acontecem de fato, tanto para quem depende de produtos importados, como, e aí é um efeito negativo, como para quem exporta produtos. Quanto mais sofisticados e quanto mais exportados, os produtos mais vão gerar divisas para uma sociedade. Ou seja, essas são as disjuntivas do câmbio numa sociedade que está em desenvolvimento como o Brasil. Para explorar ainda mais a questão do câmbio, perguntar se ele já atingiu seu equilíbrio, se não atingiu, se não chegou a esse equilíbrio, que se vai continuar beneficiando a substituição de importações que já anda acontecendo na indústria brasileira, ou se esse movimento tem perna curta, vou passar a palavra para o Paulo Gala e dizer, Paulo, a partir de agora, assim, entrando dezembro, câmbio dando uma certa enfraquecida, baixando para 5,10, você vê uma perspectiva dele abaixar mais, você vê a perspectiva do Banco Central responder com juros altos a essa inflação conjuntural que acontece, o que viria a valorizar ainda mais o real nesse caso, né? Explica para a gente qual é a perspectiva que você vê para daqui adiante. Tudo bom, Fausto? É um prazer falar com você, falar com todo mundo. Primeiro, eu diria que há, sim, uma grande chance do câmbio vir abaixo dos R$ 5. O fato dele vir abaixo dos R$ 5 ajuda a controlar a inflação, porque reduz o que a gente chama de preço de bens transacionáveis, né, que são os tradables, que são basicamente commodities e manufaturados, né, a nossa gloriosa indústria. Eu acho que o Banco Central não vai comprar reservas, que é o que ele deveria fazer, para evitar que o câmbio se aprecie, e eu acho que provavelmente ele vai subir um pouco a Selic o ano que vem, tudo isso como resposta à inflação. Eu vejo com muita tristeza isso, Fausto, e até com um certo cansaço, eu diria, porque eu acompanho a economia brasileira desde os anos 90 e presenciei todos os ciclos, os pequenos ciclos de possível expansão industrial sendo abortados por apreciação cambial. Então, só para recapitular, nos anos 90, a apreciação cambial, quando o câmbio veio a R$ 1, ele destruiu, ajudou a destruir a indústria brasileira. Depois houve um suspiro ali da era Lula, que você deve se lembrar que a produção industrial de 2002 a 2007 subiu 20%, 25%, mas esse ciclo foi destruído pela apreciação cambial promovida pelo Lula, pelo Bevilacqua, pelo Henrique Meirelles, pelo Palocci, por toda aquela turma ortodoxa que teve lá, né? Então foi mais um movimento. Um pouquinho na era Temer, o câmbio começou a se desvalorizar, mas voltou, e agora que a gente tem a possibilidade sim de entrar num ciclo que está apenas começando, como você tem observado, de novo a gente corre um grande risco de uma apreciação cambial e uma alta de juros estancar isso daí. Eu queria só, se você me permitir, em 5 minutos fazer um raciocínio para deixar claro para as pessoas qual é o mecanismo que opera, né? A gente falou várias vezes sobre câmbio aqui, né? Eu fiz doutorado sobre isso, pesquisei muito sobre, uma vida inteira pesquisando a taxa de câmbio, mas assim, as pessoas têm muita dificuldade em entender que o câmbio ele é ao mesmo tempo um preço de custo e um preço de venda. Da nossa ótica, pensando no setor industrial, na produção doméstica, na produção nacional, não há nada mais importante do que um preço mais elevado, porque esse preço mais elevado é o que vai trazer lucratividade para os empresários, o que vai permitir que eles invistam, que eles aumentam a capacidade, que eles produzam mais, que eles contratem mais, que eles gerem emprego de qualidade, porque quando o câmbio se aprecia, quer dizer que o preço industrial cai. Quando o preço industrial cai, acontece duas coisas. Primeiro, a gente começa a importar o produto industrial e a gente não substitui, como você falou. E segundo, a gente deixa de exportar o produto industrial, porque deixa de ser deixa de ser lucrativo para os empresários tanto produzirem domesticamente, porque eles apanham da concorrência importada, quanto exportar, porque eles apanham da concorrência no mundo. Então, a ideia de que os custos ficam mais baratos porque você compra uma máquina importada mais barata, ou porque você compra um insumo importado mais barato, precisa ser comparada com o preço de venda. Então, imagina que o preço de venda do empresário é 100. Se o custo de produção dele é de 30, 40, e grande parte disso é importado, o grosso, que é o 60, ainda é doméstico. Então, quando o câmbio aprecia, na verdade, o preço de venda dele cai e o custo aumenta como proporção de todo o faturamento dele. Não sei se ficou claro, né? Porque o 100 cai para 90, cai para 80, né? E o custo do que ele importa é um pedaço pequeno. Então, o que fica mais barato importar não compensa a queda do preço de venda, né? E esse é o raciocínio-chave.
só compensa para quem é maquilador. O maquilador é o cara que importa 90% e não coloca nenhum valor adicionado aqui. Então, como ele importa praticamente tudo, o câmbio apreciado ajuda muito ele. Agora, quem produz domesticamente de verdade sempre é beneficiado pelo câmbio desvalorizado, porque o componente do custo de produção dele mais relevante é o local, e eu imagino que você veja isso todo dia, Fausto. Sem dúvida alguma. Ora, essa é uma das razões estruturais, talvez a pior razão estrutural da desindustrialização brasileira. Quando a gente fala, então, que a desindustrialização brasileira só se agravou, essa é uma das razões mais cruciais. Veja bem, produto industrial não é exatamente aquele que você vê em uso, seja ele um grande equipamento, seja ele uma máquina-ferramenta, seja ele qualquer coisa. O produto industrial é um compósito, ele é o resultado de uma composição de diversos produtos. Por isso que todo produto industrial revela na história produtiva a cadeia produtiva. Ele vem sendo montado, ele vem sendo composto ao longo de uma cadeia. É nessa cadeia que reside, primeiro, a possibilidade de geração em efeito exponencial de bons empregos. Segundo, a possibilidade de geração de inovações tecnológicas que vão adicionar valor ao produto final e, portanto, vão fazer com que a produção industrial que se localiza num determinado país tenha valor competitivo no restante do mundo, no cenário mundial, no comércio mundial. Pois bem, se por causa de uma questão macroeconômica como essa que você descreveu muito bem, um desajuste, um preço relativo muito desfavorável à produção doméstica, o empresário industrial é incentivado a importar os componentes, ele desmobiliza toda a cadeia produtiva. Desmobiliza, portanto, o bom emprego, desmobiliza a possibilidade de geração de renda ao longo das cadeias, porque a cadeia dele está toda oriunda de fora, está toda terceirizada. E, em consequência também disso, ele perde, a cadeia como um todo perde o incentivo à produção de inovação. Sem produção de inovação, você não vai ter pesquisa, ciência, tecnologia, e, portanto, aí você está numa espiral descendente, que ao invés de uma, como se fala, causação cumulativa positiva de um processo virtuoso, você está numa causação cumulativa de dano, de prejuízo. E é exatamente esse o problema vivido pelo Brasil agora. Então, assim, para se completar o assunto, seria a minha última frase, eu diria o seguinte: a política cambial de manutenção de uma taxa de equilíbrio industrial competitiva, ao mesmo tempo que se pratica uma taxa de juros com oferta ampla de crédito à produção doméstica, também competitiva, ou seja, juro baixo, devem ser questões resolvidas como políticas de Estado no Brasil. Não merecem menos do que isso. Devem ser políticas de Estado. O câmbio não é câmbio de viajar para a Disney mesmo, né? Não é câmbio de fazer farras internacionais, porém é câmbio de trabalhar, é câmbio de inovar, é câmbio de gerar renda, gerar salários bons, gerar bons produtos para o comércio internacional, para nós podermos, afinal, enriquecer. E aí sim, se for o caso de viajar para a Disney, viaja com o dinheiro do seu trabalho, e não porque ficou barato viajar para a Disney. E, por outro lado, juros baixos, com ampla oferta de crédito para que se produza e, afinal de contas, se desincentive o capital nacional a se alocar na atividade improdutiva e voltar para a atividade produtiva. Basicamente, essa é a disjuntiva do Brasil. Nós estamos nisso há 40 anos. Há 40 anos. Senão, não haverá país desenvolvido, não haverá crescimento, não haverá capital sendo feito em casa sem essas condições. São as pré-condições básicas macroeconômicas para que se possa fazer crescimento de longo prazo no Brasil. Não é isso, Paulo? Nessas horas eu me lembro que você já é muito mais economista do que jornalista, né? O raciocínio está perfeito, você não poderia concordar mais com tudo que você falou. Eu só queria destacar que, primeiro, foi isso que a Ásia fez. A gente que estuda muito Ásia, né? Coreia do Sul, Japão, China, não é nenhuma mágica. O asiático não é mais trabalhador que a gente, mais inteligente que a gente. Eles simplesmente fizeram as políticas corretas, né? Algo que a gente não consegue fazer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que está maravilhoso o jeito que você colocou da disjuntiva, a gente está num contexto que é realmente muito propício para deixar o câmbio se desvalorizar e reduzir os juros, porque agora a ameaça inflacionária é muito, muito menor do que era nos anos 90, do que era na era Dilma, por um motivo simples e ruim, que é o motivo da capacidade ociosa e do desemprego gigantesco que a gente tem no país. Então, volto a frisar, Fausto, a gente tem 15% de desemprego no Brasil e 20% se a gente levar em consideração subemprego, subocupação. Ou seja, isso faz com que a inflação de serviços corra a 1% ao ano.
enquanto que a inflação cheia está correndo a 4,5%, e a inflação de alimentos está correndo a 12%. Quando a gente olha para o 2021, muito provavelmente a inflação vai ficar dentro da meta, que é 3,75%. Então o que a gente precisa agora é de sangue frio para não ficar esbaforido e sair aumentando os juros que nem louco e deixar o câmbio derreter, porque daí a gente volta para a casinha zero. Voltamos para a casinha Fernando Henrique Cardoso. Voltamos para a casinha Lula, Henrique Meirelles e Palocci. E aí é o que você falou, a gente fica realmente correndo atrás do rabo. Então, algo que a gente precisaria fazer agora tão simples quanto comprar reserva e evitar que o câmbio caia abaixo de 5% e levar a Selic o mínimo possível, deixá-la em 3%, talvez o equivalente a um juro real zero. Né? A gente tem uma oportunidade de ouro na mão, né, Fausto? É evidente que esse governo não contribui muito, né? Exatamente, inclusive pelo cenário internacional, que temos juros zerados aí nas grandes praças mundiais, né? Então, a oferta de crédito é nababesca. Aí no Brasil, você daqui a pouco, por causa de uma paranoia, né, vai começar a restringir tudo de novo. Mas é isso, Paulo, obrigado. Acho que a gente falou bastante, acho que deu para explicar, né, o conceito. Pessoal, assine aí a Revolução Industrial Brasileira, meu canal no YouTube, tem também o site rib.ind.br e o canal do professor Paulo Gala também, paulogala.com.br, o blog dele muito legal, você vai aprender bastante. Até uma próxima, pessoal. Obrigado.